Sintam-se acomodados e orgulhosamente sejam bem-vindos ao melhor concurso de debate a nível nacional. Este é o Kumba, nós estamos na 4ª edição, especificamente na última jornada da fase de grupo, adentro da qual já se evidencia vários clássicos. E hoje nós vamos realizar mais 2 clássicos. Mas antes que partamos para aquilo que é a cereja no bolo, nós gostávamos de fazer menção que o nosso rei Delcio Balanga está aqui presente e hoje vai nos brindar com as suas abordagens num dos combates. Então vamos aplaudir o nosso rei, por favor. Obrigado pela presença, rei. Também queremos fazer menção ou parabenizar o combatente João de Rosário, que atualmente é o dono da primeira e a segunda jornada, no que toca os pontos avaliativos nos critérios do Kumba. João de Rosário tem levado a maior pontuação. Então vamos aplaudir também, por favor. Para o público tiver, né? João de Rosário, o combatente das 2 jornadas já realizadas. Bem, penso que estamos em condições de começar com o banquete. Para o júri, né? O corpo de jurado dos combates de hoje, nas vestes de Luiz Alfredo Gang. Também queremos, por favor, aplaudir Luiz e o seu homólogo Manuel dos Santos. Bem, exato, obrigado. O primeiro combate está ligado ao tema alternância política em Angola. Alberto dos Santos defende que é revolta popular e desobediência civil, e ao passo que o Delcio Balanga defende que é diálogo institucional e academicidade. A ser assim, nós gostávamos de chamar esses 2 grandes combatentes, por favor, para que tomem o seu lugar. O rei, neste lugar à direita. Alberto dos Santos também pode já vir ocupar a esquerda. Bem, dizer que estes combates, né, uma vez que nós estamos na última jornada para entrarmos nas eliminatórias, este combate é crucial para alguns combatentes. Portanto, no que toca os votos, por favor, vamos ser justos, né? Atribuir a cada combatente aquilo que ele merece, porque nós temos visto os combatentes a trazerem a sua claque para serem votados. Então, vamos atribuir aquilo que eles mostrarem aqui. Por favor, por favor. Não queremos, posteriormente, enfrentar críticas severas. Então, as condições estão criadas de fazer menção que estamos a realizar o combate sobre o tema alternância política em Angola, dando assim os primeiros 5 minutos ao nosso rei Delcio Balanga. Saudações a todos. Num contexto marcado por pobreza persistente, injustiças visíveis, um poder político que é insensível, ao sofrimento do povo, a alternância política se configura como uma forma legítima de mudança social. Esta alteração ou alternância política é entendida como uma situação em que a mão governativa perde o poder para a outra. Esta é a definição que Peter Tversky apresenta na obra Democracia e Mercado. A alternância política não é o problema é como alternar. E é neste ponto onde encontramos a nossa cisão. Por um lado, o meu oponente vai defender que é a desobediência política o meio mais eficaz, a desobediência civil o meio mais eficaz. Eu vou defender o diálogo institucional baseado na academicidade. Para adentrarmos neste combate, é necessário especificarmos os termos que fazem parte de cada defesa. A academicidade é o emprego de conhecimento científico e análise crítica para a tomada de decisões políticas. Estamos diante da academicidade quando, por exemplo, eu trabalhava num município que chamam de Massango, muito distante daqui. Acontece que as pessoas iam desistindo da escola porque era punível e isso não dava acesso imediato ao trabalho em regiões rurais.
E depois de um tempo o Estado decidiu construir mais uma escola. Construíram mais um PUNIV. Interessantemente. Isto é uma demonstração do que não é academicidade. A academicidade seria colocar uma escola com base em algum estudo do que a população quer ou das carências da população. Do outro lado, nós temos o diálogo institucional. O diálogo institucional é um bocado enganador. Parece que vão chegar e vão falar com instituições, algo do gênero, mas não. O diálogo institucional tem a ver com a comunicação entre os diferentes aspectos do Estado. O Estado tem tribunais, tem um corpo civil, tem parlamento, tem outras instituições dentro. O diálogo institucional consiste em colocar todas essas instituições a conversarem entre si para chegarem à solução de um certo problema ou situação política. Neste sentido, nós encontramos diálogo institucional quando, por exemplo, Trump, depois de assaltar Venezuela, diz que vai governar Venezuela independentemente do que disserem, mas o tribunal e as outras instâncias do Estado disseram não, não é assim. É neste sentido. Mais do que isso, estamos numa situação dessas, numa outra em que o presidente da República toma uma decisão inconstitucional e o tribunal avalia e revoga esta situação. Nós vamos ver como é que essas todas as situações se conectam para eu defender que a melhor forma de alternância para Angola é baseada na academicidade e no diálogo institucional. Tese. A minha tese consiste em dizer que se Angola não possui as características estruturais, constitucionais e institucionais que permitam a desobediência civil, então a academicidade e diálogo institucional é a melhor maneira de proceder. Neste sentido, o que eu vou fazer primeiro é o seguinte: a forma de argumentação que vou usar é o que chamamos de modo ponens. Em que consiste? Eu vou provar primeiro que Angola não dispõe de aspectos institucionais, estruturais e culturais para uma desobediência civil e depois vou mostrar como é que seria a forma como a alternância seria realizada por intermédio da academicidade e do diálogo institucional. Bem, terminou assim a abordagem propedêutica de Delcio Balanga. Vamos dar 5 minutos de introdução ao Albert. Obrigado. A todos quantos estão presentes, queríamos também reiterar nossas efusivas saudações. Dizer que muito obrigado por terem vindo assistir a este magno combate entre mim e o nosso renomado rei, como é carinhosamente chamado por Delcio Balanga. Entretanto, quero crer que antes de terem vindo aqui, já devem ter entrado em contato com o Flyer, onde puderam perceber que a problemática de hoje vai girar em torno da alternância política em Angola. Será então resultado de quê? De uma revolta popular ou desobediência civil, ou podemos então entender como aquela utopia, né, que vai ser defendida pelo meu oponente, que é através do diálogo institucionalizado e academicidade. Entretanto, antes mesmo que eu parta naquilo que é o corpo daquilo que eu preparei para vocês, é imperioso que comecemos a ter uma visão holística a respeito do tema para que possamos todos estar na mesma linha de pensamento e possamos perceber os possíveis futuros argumentos. Entretanto, o que será então a alternância política? Em linhas gerais ou em linhas mais comuns, entenderíamos a alternância política como troca de qualquer regime ou governo no poder. Mas nós não queremos nos direcionar nessa definição, nesse conceito minimalista. Nós queremos entender, segundo a ciência política e constitucionais, eles entendem a alternância política, no caso, como a troca periódica, legítima e passiva de um determinado governo ou de um determinado partido político por intermédio de meios institucionais, isto é, por conta de eleições, por conta de votações pacíficas, justas e competitivas. Entretanto, Angola não vive esse cenário de alternância política há aproximadamente 40, 50 anos. Mas a questão que se coloca é, será que este cenário não é possível por conta da incapacidade dos partidos políticos ou porque existe um partido alérgico ou um governo alérgico à alternância? Entretanto, quando por meio de vias mais eficazes definida por Joseph Schumpeter, que ele entende que a democracia é a forma mais eficaz para a escolha de um determinado líder, não é possível
existir essa alternância, existem vias secundárias. Dentre essas vias secundárias aqui, eu vos apresento que uma delas principais e eficaz para Angola seria que a revolta populacional e a desobediência civil. Entretanto, o que seria a revolta populacional e a desobediência civil? Bom, primeiramente teremos que entender a revolta populacional. Bom, a revolta populacional é entendida como um levantamento coletivo, espontâneo e organizado por uma determinada sociedade ou por um determinado grupo que denominamos como povo, geralmente motivado pelas injustiças, opressões, crise econômica, entre outros elementos. Essa revolta populacional normalmente são manifestadas em forma de protesto, motins, manifestadas em forma de manifestações e, em casos mais extremos, podemos se consubstanciar em algumas violações ou violências muito severas. Entretanto, a parte disso, temos a desobediência civil. A desobediência civil que seria? Bom, vários autores entendem a desobediência civil num sentido mais amplo e completo, mas eu aqui trago a desobediência civil definida por Mahatma Gandhi. Creio que todo mundo que aqui está presente já ouviu ter falado sobre Mahatma Gandhi em algum momento, e se não ouviu, vai ouvir agora. Entretanto, Mahatma Gandhi, ele entende desobediência civil como quê? Como a violência pacífica, violência pública, violência ou violação pública pacífica contra as leis injustas. Ou seja, o principal objetivo da desobediência civil é a violação, é a remoção de determinados partidos, instituições ou mesmo instituições jurídicas não justas contra uma determinada sociedade. Entretanto, aqui começamos já a entrar naquilo que é o nosso ponto de defesa, o que é a revolução populacional como meio eficaz para que haja alternância política em Angola. Entretanto, dizer que Angola não está em condições para que haja um diálogo institucional, para que possa receber diálogo institucional como um elemento sine qua non para que haja alternância política imediata em Angola. Entretanto, digamos que, de acordo com os elementos já apresentados por mim, é imperioso que possamos compreender quais são os possíveis efeitos da revolução populacional para que possam ser um elemento eficaz para que exista a revolução política em Angola. Entretanto, um dos principais elementos muito importantes e imperiosos na revolução popular e desobediência civil é a pressão que ela coloca em um determinado governo. Não existe um mecanismo mais eficaz em Angola do que a revolução popular para colocar pressão e atrair investimento e atrair atenção internacional. Entretanto, a parte disso, também temos um outro elemento que é imperioso que tenhamos em conta. A revolução populacional, ela não simplesmente enfraquece o poder político do governo atual, como ela também vai fortificar o poder na mão do próprio povo. Entretanto, aqui vamos perceber quando é que deverá ter esse espaço para uma determinada revolução. Vamos aqui chamar um grande pensador, Ted Robert. Ted Robert, ele entende que há espaço para a revolução ou para a revolta populacional quando aquilo que o povo pede é totalmente diferente daquilo que ele recebe. Entretanto, Angola não está longe dessa realidade. Exato. Terminamos o primeiro round, onde os nossos combatentes trouxeram aqui a definição de termos e conceitos. Vamos chamar a nossa moderadora, Jurema da Cunha, para assumir a partir daqui, por favor. Bem, agora vamos entrar nos rounds onde os nossos combatentes vão procurar convencer o nosso público. Sim, eu disse que a minha tese é a seguinte: se Angola não possui as condições estruturais e institucionais para a desobediência civil, então o diálogo institucional baseado na academicidade é a melhor opção de alternância. Para entendermos isto, eu vou começar por mostrar por que razão é que Angola não possui as condições estruturais, culturais e institucionais que permitam a desobediência civil. Porque quando se pensa em desobediência civil, talvez se pense, vamos manifestar só. Mas não, existem condições estruturais, culturais, institucionais que devem ser cumpridas. Como base para esta abordagem, além de Jean Sharp, nós temos sobretudo o artigo de Maria Stephens e Erika. Este artigo é denominado Why Civil Resistance Works. Por que resistência civil funciona? E aqui ela enumera alguns itens que concorrem para isso. O primeiro item aqui é que a desobediência civil não funciona quando não é ampla. Vou especificar. O que acontece? É necessário haver
mobilização ampla da população. Quando olhamos para Angola, nós encontramos que as mobilizações em Angola têm sido restritas e centralizadas. Isso é um facto. Geralmente a mobilização está circunscrita a Luanda e, nos pouquíssimos casos, vai para Huila, depois Benguela. Isto é um facto, todos nós conhecemos. Mas o que a literatura política nos diz? É que para a mobilização ser forte o suficiente, tem de ser ampla, o mais amplo possível, de modo a que a ação coletiva tenha o impacto estratégico necessário. Não é simplesmente uma questão de quantidade de pessoas, nem intensidade. Este é um dos itens que as autoras mencionam. Para além disso, vamos aqui notar a ausência em Angola de mecanismos que transmitam aquilo que se passa. E aqui devemos prestar atenção. Este é outro item que os autores mencionam. O jornalismo em Angola, as TVs, as rádios, falam sobretudo de diversão e acompanham o regime angolano. Isto é um facto. Geralmente o que se narra é aquilo que o regime permite e todas essas instituições já estão acostumadas. Este é um grande impasse para a desobediência civil. Por que razão? Nós acompanhamos situações de manifestação que foram passadas na TV, mas de modo parcial ou interpretado. O caso da senhora que foi morta a tiro, por exemplo. O que é que acontece? É necessário que os males feitos sejam passados de modo nítido e claro, como aconteceu, por exemplo, com Martin Luther King. No caso de Martin Luther King, a imprensa passava os males que o regime fazia. Era assim, cartazes de pessoas que eram maltratadas, pessoas que eram feridas. Era tudo noticiado de modo claro e evidente, mas isso não acontece em Angola. Mais do que isso, temos mais um outro elemento. A mudança na lealdade do Exército e da Polícia. Quando olhamos para a nossa Constituição, nós vemos no artigo 80 que o comandante em chefe das Forças Armadas é o próprio presidente. Nesse sentido, quando algo acontece, uma ordem é dada, por exemplo, o próprio presidente é quem dá a ordem e é quem averigua. O que acontece é que as Forças Armadas funcionam com uma lealdade tão centralizada que muito rarissimamente vão desobedecer quem dá a ordem. Mas aqui devemos prestar atenção. Esse item é muito importante. Por quê? Porque nos casos em que ocorreu a desobediência civil, havia deserção nas Forças Armadas. E o que não acontece, nunca aconteceu. O que é que eu quero dizer por deserção? Deserção é quando disserem, não, devem dar tiro, devem usar balas de verdade, a Força Armada rejeita isso. Mas não acontece, é que a polícia mesmo que nos dá. Esse é um facto. Então, esta é uma das condições que concorrem para que haja desobediência civil efetiva. Do contrário, vai ser simplesmente consumo ineficaz de vida. O facto de algo ser moralmente certo não significa que seja politicamente eficaz. Ok. Mais do que isso, nós podemos analisar um caso. Na Birmânia, por exemplo, em 2006, foram a favor e houve latrocínio. Muita gente morreu e o regime, consequentemente, ficou mais forte. Devemos prestar atenção a isso. Se estivermos diante dessas manifestações, a desobediência civil vai ser simplesmente morte desnecessária. Ok. Acabamos então de ouvir o nosso rei, Nelson Mandela. Ele diz que a desobediência civil não funciona quando não é ampla. A mobilidade está certificada em Luanda. Neste momento, vamos ouvir Albert dos Santos. Começando agora. Mais uma vez, obrigado. Parece que nosso amigo já tem problemas de conceito sobre o que é realmente desobediência civil. Traz aqui uma visão diminuta da desobediência civil, querendo enganar-nos a todos, mas não acreditem, nunca é nessas chegadas, são falácias. Entretanto, vamos aqui perceber uma coisa, ainda bem que uma essas características. Essas características, na verdade, não inviabilizam a desobediência civil. Essas características motivam a desobediência civil, uma razão pela qual inviabilizam o contrário. A implementação do diálogo institucionalizado e, consequentemente, via por academicidade. Por quê? Na verdade, eu queria entrar num outro aspecto, mas por conta do meu
oponente ter trazido esses elementos. Eu vou começar a trazer elementos para rebater essas ideias trazidas por ela, de modo a colmatarmos já algumas dificuldades conceituais que o colega ou que o oponente acaba de apresentar. Entretanto, para que haja revolução popular ou desobediência civil, o povo é necessariamente motivado por N fatores. E uma das principais coisas que faz com que haja essa revolução popular é a insatisfação. Entretanto, quando há insatisfação, é normal que o povo vai, por intermédio de protestos, por intermédio de manifestações, por intermédio de motins, demonstrar aquilo que são realmente as suas insatisfações. Entretanto, esses elementos apresentados pelo meu oponente não são elementos que inviabilizam a desobediência civil, mas muito pelo contrário, inviabilizam o diálogo institucionalizado como um elemento sine qua non para que haja alternância política em Angola. Ou seja, só existe alternância política ou só existe diálogo institucionalizado quando existem conversas capazes de transformar a estrutura jurídica e eficiente. Entretanto, quando as instituições não forem independentes, não existe diálogo institucionalizado. Entretanto, como o meu oponente fez menção fez o papel, a função de mencionar esse elemento. Aquele elemento elencou os tribunais, elencou os parlamentos, elencou o órgão da CNE. Entretanto, quando não temos órgãos independentes, é impossível existir diálogo institucionalizado. Entretanto, enquanto os tribunais forem controlados, enquanto os parlamentos forem maioritariamente preenchido por um determinado grupo de elementos de um determinado partido, e enquanto a CNE ou a Comissão Eleitoral for imparcial, não existirá claramente diálogos institucionais, se não mesmo existir aquilo que, digamos, formalidade sem eficácia real. Entretanto, é impossível jogar num campo, combater num campo onde o treinador, onde o Estado aparece como treinador, árbitro, juiz, dono da bola. Ou seja, é quase meramente impossível existir um diálogo institucionalizado com o objetivo de remover esses elementos. Entretanto, enquanto não existir tribunais independentes, não vai existir diálogo institucionalizado como um elemento sine qua non. Outro elemento, é imperioso que percebamos uma coisa, é que quando se for falar de diálogo institucionalizado, está-se a falar de igualdade no momento da negociação. É que a oposição em Angola já anda em desvantagem por conta dos elementos elencados pelo meu oponente. O meu oponente foi bem de mencionar esse elemento, porque eu estava mesmo me esquecer. Quando a mídia é controlada, quando os orçamentos, todas essas estruturas que deveriam ser objeto de satisfação comum é controlada por um único elemento alérgico à alternância, aí há necessidade de que haja diálogo institucional para que possa existir alternância. Só que não é. Aqui transmite-se o que lhes convém. Por nos transmitir o que lhes convém, há necessidade da alternância política ser por intermédio da Revolução Popular. Mas uma razão pelo qual a alternância política nunca depende dos meios de transmissão. Nunca vai depender dos meios de transmissão. O povo vai lá, vai mostrar suas insatisfações. Porque aqui entende-se a alternância política e a resistência civil num contexto muito mais amplo. Vou dar um exemplo para compreender melhor. Por exemplo, se o governo exerá um documento para que as escolas possam implementar uma norma inconstitucionais, o normal seria em Angola implementar sem que se questione nada. Mas, fora desse normal, quando os governos por si só decidem não obedecer esta norma, ou quando os governos decidem não implementar essa norma, aí estaremos também perante uma desobediência civil regular. Entretanto, não é necessariamente que os meios de comunicação transmitam isso para que estejamos perante a Revolução Civil. Entretanto, temos que perceber aqui elementos muito importantes que não podem parar, porque não podem ser confundidos. A Revolução Civil e a desobediência popular não necessariamente depende da visibilidade dos elementos que aqui é elencado, mas, muito pelo contrário, ele tem que ver com a libertação do povo de um determinado regime ditatorial. Outro ponto, quando se traz a academicidade aqui em Angola, não podemos trazer a academicidade como um elemento sine qua non para que haja diálogo ou alternância política. Por que não podemos trazer a academicidade? Porque Angola é um país que, do ponto de vista de alfabetização, não está muito mal, mas ainda não está abaixo, ainda assim continua abaixo da média mundial. Entretanto, consegue-se perceber claramente que trazer a academicidade como um elemento sine qua non para que haja alternância política é como se tivéssemos trazer uma classe elitista, ou seja, só quem conhece sobre política poderá falar sobre elementos políticos, excluindo assim povo de uma determinada... Ainda agora. Bom, acabamos então de ouvir Albert dos Santos.
Nesse momento, eu acho que eu não gostaria de estar na posição de Juras, porque eu sinto que é um confronto daqueles, de dois verdadeiros titãs. Mas ainda assim saberemos quem será o melhor, porque numa batalha tem sempre o melhor. Albert dos Santos que diz que a insatisfação dos motivos que leva a população à desobediência civil só existe alternância política quando existem conversas institucionais. Enquanto os tribunais forem controlados, a CNE for imparcial, será impossível existir um diálogo institucional. Vamos então assim entrar no terceiro rondo, começando com Délcio Balanca, aquele que é o nosso rei. Sim. Aqui o ilustre faz algumas confusões que é necessário eu realçar mesmo. Quando entende a academicidade, está a entender como um projeto elitista. Desde quando é que é elitismo, por exemplo, um governo, antes de colocar uma escola, estudar as necessidades de uma população? Não faz sentido nenhum. A academicidade é definir de modo claro. É neste sentido. Então, não façamos nenhuma confusão. Nos casos em que o ilustre está a mencionar, temos de prestar mesmo atenção. OBS, há condições para que haja desobediência civil. Não basta estar insatisfeito. Estar insatisfeito, sim, todo mundo fica insatisfeito. Isso não é o problema. Mas como é que vamos implementar, dado que a nossa sociedade é assim? Este é o problema. E nos itens que eu estava a mencionar, eu estava a dizer, a nossa sociedade é assim. É assim, é assim. Isto torna impossível essa desobediência civil. E eu gostaria até que o colega nos trouxesse mesmo os casos de desobediência civis que ocorreram, para eu mesmo lhe mostrar o que é que permitiu e o que é que não permitiria no nosso contexto. Mais do que isso, gostaria mesmo de acrescentar mais uma razão. O ilustre estava a dizer que nosso sistema judicial... Eu vou apresentar na prática como é que, apesar do nosso sistema judicial, apesar do nosso sistema político ser de difícil conversação, é possível convencê-lo, porque o nosso sistema não nega estudos. Como é que foi feito? Temos um exemplo prático, que é Gana, e vou já fazer isso. Mas fique claro a partir daqui que, nessas condições mencionadas, a desobediência civil não funciona. E isto está claro no que eu mencionei. Mais do que isso, o que nós queremos mudar não é simplesmente o ponteiro. Nós queremos mudar as engrenagens do relógio. Se houver desobediência civil e tirarmos quem está no poder, por exemplo, o que estamos a mudar é apenas o ponteiro. É necessário que haja diálogo institucional. É necessário que haja uma mudança interna para que qualquer ponteiro que se coloque não gire na direção oposta. E é isso que o diálogo institucional faz. E é isso que eu vou mostrar como é que diferentes países fizeram. Agora, vamos aqui dizer como é que funciona, mas antes gostaria de colocar um desafio ao nosso ilustre. O que é que acontece? Eu falei do ponteiro e das engrenagens. Como é que, no projeto que Albert nos traz, vamos garantir o que Nigel Warburton, na obra Elementos da Filosofia, nos diz que é um dos maiores riscos da desobediência civil. O que aconteceu, por exemplo, na Síria, aconteceu no Egito, aconteceu no Irão, é que depois de tirarem as pessoas que estavam no poder, os que foram lá fizeram a mesma coisa. É o que chamou de derrapagem. O que houve derrapagem, incorreram no mesmo erro. Isso porque as instituições internamente não estavam dialogadas. O que significa que se as instituições estivessem dialogadas internamente, isso aconteceria. Mas como é que este diálogo vai acontecer? Aqui o ponto. Ok, existem muitos países que empreenderam, é mesmo empreendimento, no diálogo institucional e academicidade para mudar o próprio país. O que eu gostaria que entendessem é que a alternância política é um processo, não é uma situação apenas. E processos são realizados com fases diversas e ao longo de certo período de tempo. Não é simplesmente, estamos insatisfeitos, vamos manifestar e tal. Estruturalmente, institucionalmente e culturalmente, não vai ser possível em Angola nesse sentido. Mas, no outro sentido, é possível a alternância com a academicidade. E vamos já. O que é que aconteceu em Gana? Gana passou durante muito tempo por ditadura militar. Mas o que é que faziam? Gana até conhecido por instituições que chamam de think tanks. Tanques de pensamento. Eram instituições
locais e não só, que realizavam estudos sobre como o Estado funcionava. A ideia era a pressão técnica. Vou explicar. Investigavam como é que o Estado ia. Depois, especificavam quais eram as fragilidades estatais. E punham tudo isso a circular pelo país. Esta é uma forma de fazer o regime sobrecarregar, perceber a própria incompetência. Não se trata de dizer, não, saiam porque nós já estamos cansados. Mas é fazer eles perceberem, não, aqui está errado. E, ao longo do tempo, isso causa pressão no sentido de que eles vão perceber, não, isso é óbvio para todo cidadão e não vai funcionar porque se agirmos assim, vamos ser irracionais, vamos ser tidos como irracionais e altamente incompetentes. O que é que aconteceu em Gana? Juristas que são acadêmicos eram chamados para mostrar o seu ponto de vista no que toca à Constituição. Foram formados grupos de cidadãos que interagiam para opinar sobre o país. Mas devemos prestar atenção, isso não aconteceu ao caso. O número de instituições investigativas no país estavam em alta. Por quê? Porque a ideia era mudar, mas não é mudar com custo de vida, ou seja, com grande custo sobre vidas humanas, porque vidas humanas importam. Era mudar a sociedade de modo que as instituições, que são uma conquista social, permanecessem e que um número mais limitado de pessoas morressem. A ideia não era entregar as pessoas aos vilões só porque nós estamos insatisfeitos. Se quisermos alternância, tem de ser estratégica. Mais do que isso, o que os economistas faziam era desmontar publicamente orçamentos, mostrar os impactos reais das dívidas e inflações, como é que o orçamento delineado estaria. A sociedade ficou mais consciente. E quando a sociedade é mais consciente, isso é um impacto muito grande sobre o próprio regime, porque a sociedade é que começa a perceber que nós somos os principais atantes. Sim. Obrigado. Acabamos então de ouvir o Délcio Balanga, ele que diz que é necessário que haja diálogo institucional. A alternância política é um processo, não é uma situação apenas. Se quisermos alternância, deve ser estratégica. No entanto, vamos ao terceiro round de Alberto dos Santos. Este é o teu nome. Muito obrigado. Creio que há aqui um conflito entre realidade e expectativa. E temos que temos que nos contextualizar com a realidade que nos foi submetida no tema. É um mecanismo eficaz para que haja alternância política em Angola, não em elementos que se calhar poderíamos aqui viabilizar, trazer como um exemplo, se calhar é bom que tragamos, mas é bom que também saibamos contextualizar, porque é necessário que exista interesse para que haja diálogo institucional. Entretanto, quando aquela parte que não quer sair, ou seja, que é viciado no poder, não manifestar interesse para que haja alternância, é impossível existir esse diálogo institucional. E meu amigo disse que eu trouxe um elemento muito desnecessário, que era o elitismo, quando se falava da academicidade. Consegue-se perceber que os pareceres jurídicos, que os pareceres que eles trazem no seu próprio exemplo do Ghana, não foram dados pelo povo, mas foram dados por uma comunidade simplesmente denominada que estudou, que são, se calhar, poderemos aqui atrever os especialistas a falar sobre um determinado assunto que o povo estava a viver naquela altura. Entretanto, não é isso que a gente precisa, porque a realidade aqui em Angola é totalmente diferente daquilo que o nosso oponente aqui acaba de apresentar. Eu trago exemplo de países como Tchecoslováquia, como o Brasil, que conseguiram mudar o sistema político por intermédio de revoluções e desobediência civil. Poderia detalhar como é que foi feito esse processo? Não é do meu interesse e vocês não precisam saber, mas o que é do nosso interesse é a realidade angolana. E qual é a realidade angolana? A realidade angolana é que nós não queremos excluir o povo da participação massiva para que haja alternância política, porque o sofrimento do acadêmico é o mesmo sofrimento de uma mãe que está nas periferias. Entretanto, tendo uma academicidade como um elemento sine qua non, é um processo muito lento e devagaroso que, porventura, não seria abrangente e não entenderemos esse processo nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 2 anos, porque nós estamos há 50 anos e também estamos entendendo este processo. Temos que entender por que é processo. Entretanto, não é suficiente esse elemento da academicidade como elemento sine qua non para que possa existir a tendência política em Angola. Entretanto, trazer diálogo institucional como um elemento sine qua non também estaríamos a pecar. Por quê? Porque ao trazer diálogo institucional como um elemento sine qua non para que haja tendência política em Angola, é como se estivéssemos a dizer que em Angola o problema é conversacional. E podemos crer que em Angola o problema não é conversacional, o problema mesmo é estrutural e jurídico. E nós lutamos para combater essas dúvidas. É tirar o regime jurídico e o regime
político, porque temos que entender a Revolução Popular ou a Revolta Popular em três sentidos. Num sentido jurídico, num sentido político e num sentido sociológico. No sentido sociológico, Deus, tem que ver com a transformação das estruturas no âmbito de vista cultural, social e até mesmo no âmbito de vista econômico. Entretanto, quando o povo consegue se sentir parte desta determinada revolução, aí estaremos capazes em condições para que possamos mobilizar. Ou seja, falaste do elemento de mobilização. A mobilização só é possível quando o povo sente-se parte, quando o povo sente-se incluído numa determinada luta. Entretanto, não existe aqui meio termo para que possamos entender a revolução civil, a academicidade e diálogo institucional como um elemento sine qua non para que haja diálogo institucional, porque Angola não tem problemas conversacionais, o problema é estrutural jurídico. E exemplo disso é que a consciência crítica não muda o sistema jurídico em Angola, nem regime político. Muitos não estão lá de não é crítico, não tem clicado muito nas redes sociais. Manuel, vocês, todos aqui não têm clicado alguma vez, mas quantos anos vemos a criticar sobre o determinado regime? E quantas vezes já mudou uma estrutura jurídica? Entretanto, para que isso seja efetivamente real, é possível que, por isso é que não tragamos exemplos totalmente descontextualizados com a realidade angolana. Para que isso possa ser efetivamente real, para que isso seja efetivamente real, é necessário que entendamos o meio em que nós estamos. É bom que percebamos que estamos em Angola. E estar em Angola, temos um regime alérgico à alternância. E para que? E quando é que esse regime está alérgico à alternância? O que é necessário fazer? É necessário, então, que nos manifestamos. Há que entender que a desobediência civil e a revolução popular não é tomada do governo pela força. Mahatma Gandhi está nesses elementos. A revolução popular e a desobediência civil não é tomada do governo pela força, mas sim esgotá-lo politicamente até que se vá no meio mais eficaz, que é por intermédio do sufrágio universal, que é por intermédio das eleições. Entretanto, você trazer a ideia de que menos morte, mais tempo, mais consciência, então quer dizer que todo mundo que lutou por uma determinada libertação e movimento foram irracionais, não pensaram, quer dizer, não foram intelectualmente desenvolvido, coisa que não é verdade, não que tu disseste, mas coisa que não é verdade. Entretanto, temos que aqui entender algo muito importante. A Revolução Popular não se consubstancia na violência ou na perda, mas está se consubstanciando na pressão que o povo vai fazer para que um determinado regime ditador, determinado regime autoritário saia. Entretanto, temos que perceber uma coisa. Por exemplo, quando os militares normalmente devem única e exclusivamente obediência aos generais, certo? Até aqui tudo bem, mas quando estes militares se revoltam contra um determinado regime, eles não estão agindo como militares, eles estão agindo como sociedade civil. Bom, acho que hoje alguém vai ser procurado pelos elementos desconhecidos. Bom, acabamos então de ouvir o Albert dos Santos, que disse que é necessário que haja interesse para que haja alternância, para que haja o direito institucional. A realidade angolana é diferente dos outros países. A consciência crítica não muda o sistema jurídico de Angola. Para que seja efetiva real, é necessário entender o meio em que estamos. Vamos entrar assim então no quarto round. A nossa produção está a passar com os papelitos. Para votar no Délcio Balanga, simplesmente colocar a inicial D, e para votar no Albert dos Santos, simplesmente colocar a inicial A. Vamos passar para o quarto round, começando com Délcio Balanga. Sim. Aqui vemos claramente uma grande carência de contextualização. O que acontece é que a desobediência civil nunca aconteceu em Angola no sentido que o colega quer defender. Então, seria bom se nos trouxesse um caso e analisar de que maneira isso seria implementado em Angola, dado que eu apresentei as dificuldades técnicas que fariam com que isso decorresse, mas está a dizer que não interessa. O que está aqui a nos mostrar é que isso aconteceu no Brasil, aconteceu em X e Y, então vai acontecer aqui também, mas vai acontecer como? Essa questão. E eu mostrei alguns aspectos que nos levam a pensar que isso não vai ser possível aqui. E é isso que nós gostaríamos que o Albert fizesse, que contextualizasse, porque os casos mais importantes de desobediência civil não citou nenhum. Falou de Gandhi como se Gandhi fosse teórico na questão da desobediência civil. Não, Gandhi não foi teórico na questão da desobediência civil. Ele participou de uma desobediência civil. E podíamos analisar as situações do contexto de Gandhi. Por exemplo, a estrutura judicial tem de ser uma estrutura capaz de absorver o impacto em questão. O que acontece? O que aconteceu? Em 1955, no caso de Luther King,
os cidadãos eram batidos, que estavam a manifestar, muita violência contra eles. O sistema judicial, o sistema jurídico, judicial, era também contra, absorvia a causa. As leis estavam em jogo. Não estamos a falar de Angola, um país onde a lei é mais presa do que, por exemplo, nos Estados Unidos naquela época, onde o próprio tribunal, depois de ver a causa, é que reconheceu e aceitou uma situação dessas. Mas o que eu estou a tentar dizer é o seguinte: não vamos entender mal as coisas. O facto de serem especialistas não significa que seja elitismo. Os especialistas é para tornar a população mais consciente. O que houve engano é que o número de especialistas foi tornando a população mais consciente por intermédio da disponibilização de informações. A ideia era qual? É quebrar o regime por dentro. O diálogo institucional que eu estou a defender é tornar a população consciente para agir de modo a mudar. A população é o maior atante. Não estou a falar que devemos esperar. Não estou a falar que a sociedade civil não deve participar. Deve participar, mas a questão é como. Pelo que já vimos, não há condições estruturais, institucionais e culturais para a desobediência civil. O que há é para diálogo. E o nosso país tem condições para esse diálogo institucional. Tem por quê? Porque nós temos parlamentos, nós temos produções acadêmicas. O que resta é a população agir de modo a absorver isso e implementar na sociedade. Nós não estamos a falar que é o Estado que vai fazer. Se depender do Estado, nunca vai fazer nada. Mas quando estamos a falar de desobediência civil, um aspecto que devemos perceber, uma falha técnica, é a incapacidade de mobilizar um grande número de pessoas. Que desobediência civil vai haver se até para manifestarmos, só mesmo aqui em Malães, a maior manifestação que houve aqui foi aquela do fim do ano, onde todos saíram, por lá estavam nas ruas. Mas para as causas justas aqui, é isso que eu estou a referir. Capacidade para se reunir dessa maneira. Nos mostre de modo específico como é que vai ser. Não simplesmente dizer, houve no Brasil. Então, aqui também vai haver, porque isso é o conceito de desobediência civil. Não é isso que eu quero dizer. Mais do que isso, é bom colocar as arestas nos lugares e vamos dizer o seguinte: o diálogo institucional não é submissão. Estamos a falar do uso inteligente do sistema para o transformar. O sistema pode cair sobre as suas próprias regras. Por quê? Os sistemas que caíram sobre as suas próprias regras eram sistemas similares ao nosso. Defendiam que a vida é um valor absoluto, mas agiam contra. A ideia era qual? A ideia é tornar o povo cada vez mais consciente. É isso que estamos a falar. Os economistas vão nos mostrar, por exemplo, vão publicar estudos, agir de modo ativo, para mostrar como é que o orçamento foi mal dividido, os juristas, como é que a lei vai estar a ser quebrada e tal. Isso torna o povo mais consciente, isso é pressão interna. Não estamos a falar de nos meter simplesmente na rua e pela forma como o nosso colega abordou aqui a questão, não sei se vamos ir à rua como. Só para nos reunirmos mesmo já para estar num certo sítio, um número mesmo só já de 200 pessoas. Isso é uma luta grande. Não nos mostrou de que modo é que isso vai ser. Só está a falar de desobediência civil de modo vago. Nós queremos precisão, nos mostre mesmo. Terminamos então aqui com o Délcio Valanga, que disse que o facto de ser especialista não significa elitismo. A ideia é quebrar o regime de forma consciente, formando a população ou a sociedade civil deve participar. A questão é como, mas por intermédio do diálogo constitucional. A ideia é tornar o povo mais consciente. No entanto, vamos a ouvir o Albert dos Santos no quarto round. Prontos. Na verdade, o Deus está a fazer confusão. Você não mostrou elementos que inviabilizam a Revolução Popular, nem tampouco a desobediência civil em Angola. Você mostrou elementos que inviabilizam o diálogo institucional e a academicidade em Angola. É mesmo por esse elemento, por essa razão, que eu estou aqui sempre a primar na ideia de que o mecanismo mais viável para que haja alternância política em Angola é por intermédio da revolta popular e desobediência civil. Agora, a questão é mesmo exatamente essa que o Delcio fez.
quais são os fatos reais e tangíveis em Angola que vimos sobre a desobediência civil sobre um determinado elemento. Ok. A questão que se coloca contra é, quando é que a população angolana começou a tomar nota claramente sobre o que é desobediência civil ou o que é poder do povo? Quando é que a população angolana começou a perceber que o poder que está sendo manipulado é atualmente, seria algo que estaria na mão dele, não na mão de quem governa? Foi muito tarde, e ainda sendo tarde, consegue-se perceber que com a força de protesto, houve um ato massivo, um dos atos massivos que houve ano passado, e é realista, e muitos de vocês aderiram, foi aquele ato que o Gangsta promoveu, que era uma forma de protesto contra a fome. Todo mundo saiu à janela com a estampa, bateu. Isso é uma forma de protestar. Isso é desobediência civil e é um exemplo tangível. Se estou a mentir, vocês poderão confirmar. Então, consegue-se perceber que é um elemento. Protesto é uma das formas da manifestação da revolta popular. Entretanto, aqui temos que perceber agora outro elemento. A desobediência civil, claramente, temos que perceber que a desobediência civil é um processo imediato para que se possa comatar aquilo que não foi sanado anteriormente. Entretanto, quando o povo está cansado, ou seja, vamos buscar aqui um pensador contratualista, que é Jean-Jacques Rousseau, ele entende que quando o governo deixa de satisfazer a necessidade do povo, o povo ganha direito de resistência. E essa resistência é manifesta por muitas formas. Por exemplo, quando nós deixamos de consumir produtos produzidos pela classe elitista, no caso, quando a gente deixa de aderir aos seus serviços, esses são exemplos tangíveis de que estamos perante uma revolução, uma desobediência civil, e de modo a pressionar o governo a mudar ou a reconsiderar suas decisões ou tomar decisões claras sobre um determinado assunto. Entretanto, aqui temos que pensar o seguinte: os parlamentos em Angola são totalmente controlados, os tribunais são totalmente controlados, a CNE é parcial, totalmente parcial. Isso é claro aos olhos de todo mundo. E a consciência crítica jamais poderá transformar isso, jamais. Entretanto, para que haja uma motivação, aqui nos diz, temos um grande pensador que diz, quando as instituições são totalmente fechadas, ou seja, quando estes parlamentos são totalmente fechados, a rua é o único parlamento. Entretanto, não necessariamente que seja um grupo organizado, porque isso é mentir, porque a revolução civil pode ser dentro de uma determinada região, mas com efeito expansivo. Não confundamos as coisas. Por exemplo, se Malães estiver a protestar contra uma lei que não só aplicada em Malães, e esta lei, certamente, este protesto surtir efeito, o efeito não será simplesmente local, será nacional. Há que se ter em conta nesses elementos fundamentais. Entretanto, não necessariamente que a mobilização seja um elemento sine qua non para que exista a revolução popular. Entretanto, temos que perceber que a revolução popular é resultado de ações. Por exemplo, creio que ainda me falta alguns minutos. Por exemplo, vamos só pegar na realidade. Luiz, quero crer que faz parte da organização a capacidade investigativa, no caso. Eu quero vos mostrar um fato, um vídeo. Meu telefone é pequeno, vocês não vão ver, mas eu posso conectar para que todo mundo possa ouvir. Eu queria que colocassem esse vídeo. E precisem de muita atenção nisso. Eu não percebo. Tem como, né? Ok. Agradeceria. Aquela que é uma vitória tosca. Quem ganhou as eleições presidenciais? Obrigado. Quem ganhou as eleições presidenciais em Angola foi a David Costa, num cenário que a gente viveu em 2022. Aqui consegue-se perceber que este cenário que ali aparece também acredita no diálogo institucionalizado e está a pedir justiça, tipo, quer dizer, está a reclamar sobre algo que ele mesmo acredita. Se é um processo, tem que se contentar com isso que recebeu. Por quê? Porque temos CNE imparciais. Essa realidade tangível de que diálogo institucionalizado não é um elemento eficaz em Angola, não faz parte dessa realidade. Mas eu poderia provar claramente que a Revolução Popular, sim, é um elemento que o povo angolano está cada vez mais próximo desse elemento. Atualmente, quando for falar de revolução, de manifestação, o povo angolano já dá peito à bala. O povo malangino atualmente era muito medroso relativamente a essas questões, mas por grande consciência de que precisamos alternar. Atualmente, se tiver uma manifestação amanhã contra um determinado assunto, vamos sair todos à rua. Isso não é utopia, isso é realidade.
Por quê? Porque estamos a dar consciência do que realmente nós merecemos e do que nos dão. É como se fosse um favor, eles nos trazem maçã, como se fosse muita coisa, para nós merecemos uma própria árvore. Isso a consciência, o povo angolano, malangino, bengalês, luandês, está a ganhar agora. Consegue perceber isso, Deus? Entretanto, a Revolução Popular vai ganhando... Se ele vai a falar, pode terminar o raciocínio. Okay. Pedimos silêncio à sala, por favor. É notável que esse debate está quente demais e será mesmo difícil fazer uma votação ou escolher quem será o vencedor. Mas ainda assim, repito, não há batalha sem vencedor, tem que ter mesmo. E hoje, senhores presidentes, senhores júris, não vamos aceitar o empate, tem que ter mesmo um vencedor. Bom, acabamos de ouvir o Albert dos Santos, né? O nosso combatente já antigo. A propósito, já ia me esquecendo, para quem é novo na nossa arena de combate, seja bem-vindo. Nós somos a RVA, a maior e a melhor revolução virtuosa acadêmica de Malange e futuramente seremos de Angola. Bom, o que a RVA faz? Nós promovemos debate, como vocês podem aqui ver, onde você pode mostrar as suas capacidades argumentativas, interpretativas, capacidades de persuasão. Quem fala para vocês é uma combatente também fugitiva, como me chamo, mas nesse momento estou aqui nas vestes de apresentadora. Vamos ao nosso último round. O final, já tem aí todo mundo os papelitos, prestem a máxima atenção, porque este é um momento decisivo. Façam uma escolha sábia, nada de favoritismo. Vamos então ouvir o Délcio Balanga. Sim, agora percebemos que tipo de desobediência civil o nosso colega está a falar. Afinal, é bater tampas à janela para ver se muda o país. É interessante. Eu queria mesmo exemplos mais práticos. Eu não duvidei da capacidade de manifestação. Se for para mudar o país, mesmo todos os dias, ir batendo tampas na janela, ok, de boa. Vamos ver se o país vai onde só assim. A ideia não é essa. A rua é o único parlamento. Olha, devemos entender uma coisa. Está a pensar que, quando eu estou a dizer o diálogo institucional, vamos esperar que o presidente diga, olha, hoje vocês do tribunal vão conversar comigo. Não é neste sentido. O diálogo institucional que eu estou a defender, primeiro, eu mencionei instituições que levam os cidadãos à consciência. O diálogo primordial seria estabelecido entre o cidadão e essas instituições. Mas o primeiro passo que nós notamos aqui é a conscientização de cada cidadão. Deve prestar atenção a este elemento, Albert. É muito importante. O facto de serem controlados não inviabiliza isto. Sabe por quê? Se, em vez de você querer atacar o regime, mostrar fragilidades, o nosso sistema é capaz de absorver estudos. Há estudos em Angola sobre a natureza política, por exemplo, do regime e coisas do gênero. A ideia é tornar o cidadão mais consciente para poder interagir com essas estruturas existentes. Não estou a me referir que vamos esperar do presidente ou de alguém tão alto assim que venha interagir conosco. Repito, nós temos problemas graves com a ideia de desobediência civil porque os países que estão que enveredaram por isso, os que ganharam e nós conhecemos, e Albert nem mencionou nenhum, por exemplo, era por uma causa específica como racismo. Tivemos o caso de Gandhi, tivemos o caso de Martin Luther King. Mas nós queríamos, de modo mais amplo para todo o país, de modo a mudar o sistema político. Nos apresente só um caso. Porque do ponto de vista técnico, existem muitas diferenças. Sim, estamos cada vez mais conhecidos. Estava a dizer que a consciência não era, quer dizer, ser mais consciência, mas cada vez mais críticos, estamos a sair mais para as ruas. Então, isso é uma contradição, não faz sentido nenhum. Ou você aceita que a conscientização da população é o fator até mais importante para podermos mudar o país,
ou então nega. O que estou a defender é um processo. Agora, se tem tanta pressa assim de mudar, então que saia à rua de modo ineficiente, já que a ideia mesmo é só mudar, sai de modo ineficiente, vamos manifestar. Primeiro, só vai sair você. Aqui para mobilizar. Por quê? Porque essa é uma questão técnica. Em termos técnicos, quando você prepara uma manifestação, não é só sair para a rua. Só vai sair você, porque nós temos essa dificuldade de mobilização. Prestemos atenção, Angola não está preparada para absorver aquilo que são os benefícios de uma desobediência civil. Exatamente devido à rigidez que nós temos entre os órgãos que fazem parte do Estado. Não vai ser possível. Quando o Luther King estava a enveredar pela desobediência civil, olha, no exército havia dissensão. Nem todos estavam de acordo. Houve pessoas que negaram as próprias leis. No parlamento foram contra, um grupo foi contra. Aqui, se Albert sabe que vão contra, como é que vai acontecer? Sem contar que, como eu dei exemplo no caso da Birmânia, por mais que mobilizem, estejam tão alegres e tal, estejam comprometidos com a causa, se o exército for tão leal como o nosso, vão te dar mesmo mais uma vez, vai voltar para casa ferido. Uns vão ficar até hoje na prisão e vai continuar assim. O que eu estou a dizer é que desobediência civil no sentido que está a defender, se é que defendeu, né? Não percebi bem os aspectos, como é que pretende implementar em Angola, diminui a eficácia estratégica da nossa ação. O que nós queremos não é simplesmente sair à rua, queremos sair de modo efetivo. E depois disso, o que é que se segue? Porque eu mencionei alguns países que usaram a desobediência civil e hoje continuam estáveis, como a Síria, como o Iraque, como Egito. Egito ainda vai que não vai, né? Está assim a aprender por si mesmo, com os próprios pés. Mas isso aconteceu. Essa é uma dificuldade técnica que eu lhe coloco e gostaria que respondesse também para nós, não é? Ainda quanto tempo? Ok. Então, E terminou para o Délcio Balanga. Para quem acha que vai votar para ele, então já tem um momento. Vamos então ouvir o quinto e último round de Albert dos Santos. Vou começar por chamar uma atenção muito rápido aos júris. Júris, vocês estão percebendo até que nível da interpretação nosso oponente tem. É que ele pediu um exemplo de protesto eficaz como um sinônimo de desobediência civil e eu apresento-lhe bater tampas como um elemento de protesto e ele entende que desobediência civil que eu quero defender é simplesmente isso. Entretanto, vocês criticam muito a capacidade de interpretação, então é bom também que anotem esse erro, esse ponto dele mesmo, porque consegue perceber que há uma capacidade diminuta de absorção dos conceitos. Entretanto, esse diálogo institucional que você quer defender, irmão Délcio, é sobre qual realidade? Porque da angolana não é. E sejamos honestos e claros. E eu estou a apresentar elementos contundentes, sim, e eficazes que poderíamos, se calhar, utilizar para que haja desobediência civil e revolta populacional em Angola. Entretanto, você disse que eu não elenquei elementos que poderiam, se calhar, que sofreram, que conseguiram mudar um determinado regime por intermédio da desobediência civil. Tudo bem, eu vou mencionar. Primeiro, não vou mencionar elementos que você mencionou porque é conhecido demais. Eu vou trazer a Tchecoslováquia. Muitos de vocês, se calhar, já ouviram falar desse país, mas para quem não conhece que existe um país Tchecoslováquia, saiba que existe. Existe um país Tchecoslováquia que foi uma das melhores e mais rápidas mudanças por alternância política que é por intermédio da desobediência civil e revolução popular. Sabe qual foi o resultado? Eles viviam um comunismo extremo. Mas com essa desobediência civil e revolta popular, sem nenhuma morte, sabe o que eles conseguiram mudar? Mudar um sistema do comunismo para democrático parlamentar. Isso é uma revolução. Isso é revolução civil. Isso é força do povo. E não saíram à toa na rua, tal como nosso oponente está aqui a entender que é só sair e atacar, que começar a gritar, sai. Nós não queremos isso. Nós também estamos defendendo isso. Em momento algum, não fiz me perceber que estamos a defender isso. Mas nós, em todo momento, conseguimos perceber e deixar claro que diálogo institucionalizado para a realidade angolana é meramente utopia. Não vai funcionar nem de longe nem de perto. Não funciona. Por quê? Pelos elementos já elencados. E eu acho que meu oponente esqueceu. E eu vou retornar, vou só voltar a falar sobre esses elementos. O primeiro elemento mesmo é instituições não independentes. Quando as instituições não são independentes, meus irmãos, esqueçamos isso. O diálogo institucional é uma formalidade sem eficácia real.
não tem eficácia real. Quer dizer, queremos ir discutir com o árbitro, que é dono da bola, dono do equipamento, dono do campo, e que se você reclamar, vai furar a bola, vai levar na cara, vai guardar a bola, vai morar na cara dele. Entretanto, é um elemento muito ineficaz para que haja diálogo institucional em Angola. Mas a Revolução Popular inclui a massa popular, tanto quanto a massa intelectual. Já são dois elementos unidos, que juntos poderão deixar cair um regime completo. E fez tanto menção do Estado que trouxeram aqui o regime, o poder militar. Temos que entender uma coisa, é isso que eu queria explicar, claro, só que o tempo tem terminado. Temos que entender uma coisa, é que normalmente os militares devem unicamente obediência ao chefe de Estado, certo? E aos generais. Esse é o ponto. Mas, quando estes desobedecem às normas dos generais, quando estes desobedecem às ordens dos generais, eles não estão agindo como militares, eles estão agindo como sociedade civil. E isso consubstancia-se numa revolta popular e desobediência civil. E teve casos que simplesmente militares conseguiram mover um determinado sistema político. Sim, teve casos. E foram casos eficazes, bem eficazes. Agora a questão é, foi necessária uma mobilização massiva? Não necessariamente, mas os efeitos foi nacional ou territorial? Claramente que foi nacional. Isso já mata a ideia de mobilidade que o nosso oponente aqui tenta trazer. Outro elemento, temos que perceber que quando formos falar de diálogo institucional e academicidade, é bom que deixemos claro sobre qual diálogo e academicidade quer se retratar. Porque nós vamos começar aqui procurar ser evidente ou para adivinhar sobre quais fundamentos, sobre quais necessidades eficazes poder se instruir. Porque já se conseguiu perceber que os tribunais são totalmente controlados. Já conseguimos perceber que os parlamentos são dominados por um partido, por um determinado partido ou regime, e muitos fantoches também. E também conseguimos perceber que a CNE imparcial, mas não mostrou como é que podemos comatar ou substituir por via de diálogo institucionalizado esses elementos. Como é que será? Só por falar, analisar mesmo criticamente, eu disse. E não é questão de eu trazer dois elementos. O elemento acadêmico, quando eu trazer, eu nunca, em momento, nem na minha abordagem, eu neguei a academicidade como um elemento isento da população. A população que se manifesta também é acadêmica. Entretanto, eu estou a dizer que a consciência crítica em si, a consciência crítica, a capacidade de crítica que muitos de vocês têm, daí sair à rua, daí sair nas redes sociais falar sobre determinação, não muda estruturas jurídicas e políticas. O nosso problema em Angola é estrutural e político. Entretanto, sendo estrutural e político, é necessário que saímos às ruas e manifestemos, ou que possamos fazer alguma coisa. Desobedecer leis, ok. Bom, chegamos então na reta final do nosso combate. Juiz, será que não é possível dar 1 minuto a cada um? É possível? Ou chega? Hã? Podemos? Ou chega? Hã? Corte. Ok. Sala, pedimos silêncio, por favor. Bom, então chegamos à reta final do nosso combate entre o Délcio Balanga e Álvaro dos Santos, eles que nos brindaram com grandes ideias. Essa aqui mesmo é a RVA, aqui só vem pessoas que conseguem argumentar dessa forma. Para o próximo ano tem mais, quem quiser fazer parte da RVA, assim tal como nós, as inscrições estarão abertas para o próximo ano apenas. Bom, ouvimos com quem começamos. Tudo bem. Bem, vamos só capturar as almas aqui presentes, né? Porque seremos todos responsáveis pela vitória de um dos combatentes ou também pela derrota de outro combatente. Então, Minnesota, por favor, se der para pegar todas as almas presentes aqui, agradeceríamos. E nós também agradecemos a presença de todos, esperamos que nos próximos eventos participem. Se der para solicitar os próximos, por favor, dizer que essa é a casa dos acadêmicos, para os que estudam muito, aqui tem muitos estudiosos, acredito que gostam de desabafar. Então, vem desabafar aqui.
melhor casa de debate a nível managino, se for também nacional. Bem, penso que estamos em condições para o júri, certo? Exato. Manuel dos Santos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Assistimos a um combate muito bem disputado, obviamente. Dois combatentes duros, né, como se diz. São duros, ossos duros de roer. E nos brindaram com um tema, alternância política em Angola, né, onde Albert dos Santos defendeu revolta popular e desobediência civil, e Délcio defendeu diálogo institucional e academicidade. Primeiro, tivemos, da minha análise, houve um equilíbrio na primeira parte do combate, né, no primeiro round. Cumpriram com os requisitos que se pede, que é a apresentação conceptual e definição da linha argumentativa. Tem que mostrar qual é a definição de termos e conceitos, o que era a desobediência, o que era diálogo institucional, o que era a alternância política, e fizeram isso muito bem. Estão de parabéns, né? Tiveram ambos excelentes, foram excelentes, né, no meu ponto de análise, e tiveram 20, portanto, porque cumpriram com todos os requisitos, mostrando inclusive as linhas argumentativas. Começou o Délcio, óbvio. No segundo momento, Délcio delimitou as razões por que a desobediência civil não funcionaria em Angola. Elencou alguns elementos como amplitude, né? A desobediência deveria ser ampla e não restrita. Deveria haver também mecanismos de transmissão, óbvio. As TVs, né, as TVs e todos os outros órgãos de comunicação deveriam passar informação. Fez uma analogia com o caso de Martin Luther King, onde se mostravam em televisões públicas pessoas com cartazes a protestarem. Um exemplo prático de desobediência civil, e mostrou também a descentralização da lealdade no exército, ou seja, deveria haver, para esse caso, deveria haver as pessoas deveriam, o exército, né, deveria, se calhar, não seguir as leis, deveria desobedecer também, e não um caso, por exemplo, de Angola. Para esse segundo round, Albert disse que a insatisfação popular é um dos motivos principais, né? A insatisfação popular, e trouxe também o caso da dependência das instituições públicas, que, no caso, essa dependência inviabiliza o diálogo acadêmico. Se a CNE é dependente, se os tribunais todos, né, são dependentes, portanto, não há diálogo acadêmico, e a desobediência civil é a melhor via para se concretizar. E depois, no terceiro round, vimos aqui um exemplo prático do Ghana, que Délcio trouxe, com o caso da consciencialização popular através de estudos de instituições. Albert rebateu que esses estudos eram feitos por uma elite, e não deveria haver elites, né? O povo deveria sair todo, sem elites. No entanto, Albert comete uma contradição, né, quando traz depois exemplo de consciencialização, que o povo angolano está cada vez mais consciente, né, porque está a ser despertado obviamente por pessoas que conhecem e estudaram, no caso. Então é uma contradição em termos práticos. Délcio traz também no quarto round aqui, diz que temos condições para o diálogo institucional, no entanto não se aprofundou na questão, não mostrou de forma prática como é que
esse diálogo deveria funcionar. Trouxe só exemplo de diálogo entre cidadão e a instituição, também não sei se funcionaria como, ele não mostrou, óbvio. Albert diz que, sim, traz o Brasil como exemplo de desobediência civil, mas não mostrou também quais caminhos o próprio Brasil seguiu. Não atendeu aos desafios do Delcio, né, para demonstrar como é que essa desobediência civil deveria funcionar em Angola. Então, não vimos muito disso. Em termos avaliativos, como já disse, na compreensão do tema foram excelentes, na capacidade argumentativa, construção e desconstrução de teses, Albert teve 10, ao meu ver, Delcio 15. Na capacidade investigativa, bases científico-filosóficas, Albert teve 10, apresentou pouco, né, pouco repertório bibliográfico, ao passo que Delcio trouxe mais, teve 15. Na questão da retórica oratória, aqui Delcio teve 15 e Albert também teve 15. Na questão da multidisciplinariedade, ambos tiveram 0. Né? Não trouxeram. Sim, não trouxeram nada. É exatamente isso. Tiveram 0. Sim. Não conta. Porque estavam presos numa área de saber, infelizmente. Né? Tiveram mesmo 0. Isso não é. Foi mesmo assim. Em termos gerais, a Delcio teve 65% e Albert, ao meu ver, teve 55%. Saudações a todos os presentes. Prontos, estamos muito felizes porque a casa está cheia, obviamente porque um dos nossos soldados tem uma relativa considerável capacidade de mobilizar. Isso é positivo. E dá indicadores de que seria um bom propulsor para o manifesto de uma revolução popular. Agradecer a presença de todos, dizer que foi um combate de nível técnico e argumentativo muito, muito alto. Gostei bastante do que se apresentou aqui e eu já dizia que eu não queria estar, ninguém gostava de estar na nossa pele para ajuizar essa arena de combate. Primeiro porque nós sabemos a qualidade dos nossos combatentes ou gladiadores de hoje. Segundo porque, infelizmente, por ironia do destino, se é que existe destino, teremos de sacrificar um dos nossos principais ícones da arena do Kumba, desde tanto a terceira edição, dizer que os dois vieram do casting da terceira edição, mas infelizmente vai ser um sacrifício que terá de ser feito e vamos gostar que depois disso haja um flare play positivo e vocês continuem conosco a enaltecer a arena do Kumba, porque é muito mais do que competição, é partilha de conhecimento, é unidade, é fazer uma coisa diferente em prol da juventude angolana e malangina. Não é só competição, e quem perde não é sempre porque é pior que o outro, mas porque, infelizmente, não conseguiu cumprir com os requisitos que essa folha tem. E essa folha não determina quem é mais inteligente. Essa folha é um mecanismo que lhe faz constituir uma apresentação de tese já determinada por critérios específicos, e isso não rotula quem é melhor ou quem é pior. Eu só gostava de deixar isso claro. Vamos tentar ser telegráficos na nossa avaliação em relação a esse combate. Vamos começar. Eu vou fazer o exercício, vou fazer o mesmo exercício que eu fiz tanto na semana passada. Vou começar. Devo já dizer que, a meu ver, tecnicamente um dos combatentes venceu, mas então, por assim ser, vamos começar com os pontos, digamos, de empate, e depois vamos começar com o critério que desempatou. Vamos começar com a compreensão de tema. Foram brilhantes
na compreensão do tema, cumpriram com os 3 critérios que nós apreciamos: definição de termos e conceitos do tema, definiram muito bem, definiram os termos e conceitos da premissa a se discutir e também apresentaram as bases sobre as quais deviam se esgrimir para apresentarem os seus argumentos. Foram impecáveis, aqui tiveram 20. Para a questão da argumentação e construção, portanto, que inclui o capítulo da construção e desconstrução do tema. Em termos daquilo que o tema exigia do ponto de vista de contra-argumentação, os dois, a meu ver, exploraram